É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia! Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz do nosso Deus. Aleluia! Vamos começando mais um dia juntos. Pensando um pouco na glória de viver segundo Jesus, segundo o Espírito, segundo a verdade que vem de Deus. Essa verdade gloriosa do Evangelho. Não é verdade? Eu fiz aí uma playlist no nosso canal chamado O que é Evangelho. E você tem que conhecer estes áudios. Entre no meu canal e procure a playlist O que é o Evangelho. Eu já tenho lá 6 áudios que é uma série, uma sequência que fala sobre o que é o Evangelho, o que é essa glória de andar com uma coisa preparada por Jesus, não preparada por nós. Uma coisa preparada por Ele. Se você tem esse desejo intenso no coração, fala: Deus, eu preciso conhecer algo glorioso que me ajude, né? Que me tire de mim mesmo. Isso que eu falei é muito poderoso. Entende? Por que tem gente que é gloriosamente salva e tem gente que parece que a ficha não cai? Consiste nesse ponto que eu vou falar para você. Bem-aventurados aqueles que estão cansados. Esses são bem-aventurados porque se cansam. Fala assim: eu não aguento mais. Esse tipo de canseira é uma coisa muito gloriosa. Você pode falar assim: mas pastor, como é que pode a gente ser bem-aventurado de estar cansado? Sim, porque não é uma canseira física. É uma canseira existencial de tentar obter vida sem encontrar aquele que concede a vida. Está entendendo onde eu quero chegar? Quem são os bem-aventurados de fato? Se você está me ouvindo e você está cansado de algo que você não sabe nem explicar o que, você está de coração pesado, a sua mente está cansada, você vive sempre deprimido, né? Vive sempre oprimido mentalmente por situações, não só por problemas da vida, porque a vida tem problema para todo mundo, mas não é isso o problema. O problema da vida não é ter problema, o problema é quando esses problemas eles vêm para cima de um coração que não tem força alguma, que não tem mais energia, não tem mais saída, não tem mais luz, não tem mais verdade operante. Aí, cara, aí dá um estado de exaustão que não é meramente psicológica, é espiritual, é peso, entende? E aí, eu vou te falar uma coisa: nesse estado de canseira, bem-aventurados os que assim, neste estado, falam: Deus, eu não aguento mais esse troço. Porque qual é a solução? A solução não é tirar a vida. Não é cometer suicídio, tirar a vida. Não, a solução é buscar a vida. Pastor, como é que a gente busca a vida? A vida, porque a gente tem que buscar uma vida que não é nossa, uma vida que vem do Criador, do Redentor.
E aqueles que se apoderam gloriosamente da oferta que Deus preparou para nós são aqueles que realmente estão cansados e oprimidos. É o que Jesus disse. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Cara, esse alívio é uma coisa gloriosíssima que só pode vir de Deus. Tá entendendo? Então, ao longo da minha vida, as pessoas chegam para mim e falam: como é que eu posso ter vitória? Como que eu posso sair dessa situação? Eu estou sem sono, eu não consigo dormir, a minha vida está pesada, cansada, eu não consigo me dar bem com ninguém. Tudo isso é cansaço, entendeu? É porque você está vivendo nesse ciclozinho de você mesmo. Você está vivendo em você um restículo de vida que não é vida de fato. Você está vivendo com o teu próprio recurso. E Deus quer te dar um novo recurso. Deus quer te mostrar que Ele preparou para você uma capacidade gloriosa que você não está usando. Ela é do Espírito. Deus te preparou para ser uma Ferrari e você está andando como um Volkswagen todo lascado. Entende essa ilustração que eu fiz? Quando o apóstolo Paulo diz assim que nós devemos andar de modo digno do Evangelho. O que é andar de modo digno do Evangelho? É andar segundo aquilo que Deus preparou para mim, com as capacidades e potencialidades do Espírito que Ele me concede. Mas em vez disso, eu estou andando como um fusquinha, todo lascado, com 3 cilindros funcionando só. Isso é andar de modo indigno. Entende? Então eu queria que neste áudio aqui, esse áudio é um áudio poderoso, que você que está me ouvindo precisa entender que ele é evangelístico no sentido de que você precisa estar cansado, cara, cansado de viver uma vida sem poder, né? A Ferrari, ela precisa se cansar de estar andando como Fusca. Você está entendendo? Pô, eu tenho andado como um Fusquinha há 40 anos. Quando Deus preparou para mim toda a potencialidade de uma Maserati, eu sou uma Maserati espiritual, eu sou um Bentley espiritual, eu sou uma Ferrari espiritual, um Lamborghini espiritual, e estou andando como um Gordini, todo lascado, 3 pistãozinhos funcionando, sem óleo. Aí eu falo, cara, que potência que existe numa porcaria dessa. Você está entendendo? A vida espiritual é assim, cara. Você tem que entender. Entendeu? O que gera poder? É prazer? Não. Entendeu? Esse é o grande erro da humanidade sem Jesus. A gente pensa que a vida consiste em prazer. Não, a vida não consiste em prazer. Tá entendendo? Eu vou falar isso para você que está ouvindo essa mensagem. Prazer é bom? Depende. O prazer que foi projetado por Deus, ele é bom na medida em que ele esteja unido com a capacidade do Espírito. Porque se ele estiver somente Porque se você usar o prazer como um combustível para se satisfazer espiritualmente, ou seja, você está querendo usar uma coisa no lugar da outra, você se lasca todinho, porque você vai criar vícios. Você vai precisar de bebida alcoólica, você vai precisar de droga, você vai precisar de sexo, você vai precisar de gastar dinheiro com compras, tá entendendo? E a sua vida não vai funcionar, você vai estar vivendo como um Volkswagen lascado, um Gordinizinho, um DKV. Quando Deus te preparou para ser uma Ferrari poderosa, gloriosa, veloz, cheia do Espírito.
É. Deus preparou isso para você. Você precisa se apoderar. E não é difícil. É muito fácil. Você tem que acordar cansado e falar, chega. Eu não aguento mais esse troço, não. Eu vou entrar nessa vida gloriosa. Aí pronto, você entra numa vida poderosa. E imediatamente. Aqueles que têm a velocidade de entrar nessa vida de maneira rápida e pronto, são os que mais são bem-aventurados, mais poderosos. Não fica pensando, sabe? Não fica pensando. Não, entra e fala, chega Deus, eu vim aqui beber da glória que o Senhor preparou para mim, eu não aguento mais, eu me entrego a Ti, eu quero Jesus, eu quero o reino de Deus, eu quero o Espírito de Deus. Chega! Essa vida não é mais vida. Eu quero Jesus. Oh, aleluia. Tá entendendo, Gordini? Você foi criado por Deus, pelo Espírito, para ser uma Ferrari gloriosa. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Olha aí, olha o Volkswagen, olha, isso aqui não é uma propaganda contra o Volkswagen, eu estou dizendo a diferença que existe entre uma fábrica que produz um tipo de produto e uma fábrica que produz um outro tipo de produto. Deus nunca te projetou para ser uma pessoa sem potência, sem vitória, sem glória, sem poder. Mas você, vivendo por você mesmo, aprendeu a viver uma vida sem essa potência. Como? Porque você está vivendo segundo a carne, ou seja, segundo a sua natureza meramente humana. O que Paulo está dizendo para nós aqui é o seguinte, me perdoe usar a ilustração deste carro para você entender direito. Você só consegue ser uma Ferrari gloriosa se você andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Porque é pelo Espírito, ele está falando, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele já fez isso, ele me livrou desse poder satânico do pecado. Como que ele fez isso? Ele fez isso para que isso seja do Espírito. Do Espírito, lá no Espírito. Quando você vem para Jesus de fato, Ele te dá um decreto de justificação e faz com que você receba uma nova natureza lá dentro do Espírito. E lá nesse Espírito você então passa a ser liberto de verdade desse império do pecado que todo mundo conhece. Para que através de ser livre, através de sendo livre, lá no Espírito você possa se levantar todo dia e dominar o teu coração e alma e falar, eu não vou mais viver como um mero pecadorzinho, como um escravozinho de tendências destrutivas, mas eu vou andar segundo o poder de um Espírito que me impulsiona com grande poder na direção da vitória, na direção da paz, na direção de uma vida gloriosamente dirigida por uma capacidade celestial. Essa é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Versículo 2 de Romanos 8. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e também da lei da morte. Você já está liberto. Quando você é de Jesus, você está liberto de duas coisas, do pecado e da morte. Entendeu? É uma cápsula gloriosa que Deus planta no Espírito para que você possa extrair de lá vitória contra o pecado e contra a morte, todo dia. Não é através do teu esforço, não. Como é que eu vou fazer para vencer meus vícios? Não, cara.
Quem está fazendo força para se vencer não entendeu nada da dinâmica do Evangelho. Tudo que eu estou falando nesse áudio para você é muito poderoso. Você está entendendo? Primeiro eu estou falando, você está cansado mesmo de viver uma vida sem poder, sem vitória, sem paz gloriosa, sem alegria, sem dinâmica. Você está sempre você parece uma lesma em si mesmo, num caracolzinho, né? Todo dia olhando e falando, cara, minha vida, eu não consigo ter vitória. Consegue sim, você só não entendeu o caminho para isso. Eu estou aqui para apontar o caminho. Qual é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho é Jesus, cara. Vem para ele e fala assim, Senhor, me dá o que você produziu para mim. Eu não quero produzir para mim nada, eu quero receber o que o Senhor produziu para mim. Filho, eu produzi para você o seguinte, eu morri por você para que você não tenha que morrer. Eu venci o teu pecado para que você não seja mais chamado pecador. Eu ressuscitei para te conceder um espírito regenerado e ressuscitado, ressurreto. Levanta hoje desse estado de miséria e entra nessa glória pela fé. Amém? Porque esse espírito, essa lei do espírito que Deus está te dando, te livra de duas coisas, da lei do pecado e da morte. Para que você, através dessa cápsula que está no teu espírito, você possa extrair todo dia poder contra pecado e poder contra a morte. Aleluia. Você sabe que até a morte nós já vencemos em Jesus Cristo. Embora o nosso corpo humano esteja todo dia caminhando na direção da morte, mas nós já recebemos uma lei do Espírito que nos livrou da morte. Portanto, a maneira correta da gente viver quando a gente anda com Jesus, quando a gente anda pelo Espírito e pela fé, como uma Ferrari divina, a maneira correta de andar segundo o Espírito é morrer vivendo e não morrer, é morrer vivendo e não viver morrendo. Existe uma grande diferença nisso. Porque sem Jesus a gente vive morrendo todo dia, vive morrendo pelos cantos da vida. Mas com Jesus a gente morre vivendo. A gente vai morrendo fisicamente, mas a cada dia a gente vai vivendo mais pelo Espírito. Está entendendo a diferença? O crente de verdade, ele morre vivendo. A pessoa sem Jesus, ela vive morrendo. Cara, isso não é um joguinho de palavras, essa é uma verdade poderosa. Sem Jesus, a pessoa faz força todo dia para viver. É uma força, é um esforço para conseguir prazer, para conseguir vitória, para conseguir dinheiro. Ela está fazendo força para viver, mas ela está morrendo cada vez mais. Em Jesus é o inverso. Primeiro a gente recebe gloriosa vida eterna. A gente sabe que o corpo está morrendo a cada dia, mas a gente está vivendo a cada dia mais pelo poder do Espírito. A gente morre vivendo. A pessoa sem Jesus vive morrendo. Está entendendo? Dá uma olhada no noticiário ao redor do Brasil. Estou me referindo ao Brasil, né? Porque eu estou nos Estados Unidos. Mas você que está acompanhando as notícias, veja os escândalos que estão acontecendo no Brasil. De um banqueiro cuja mente só pensa em dinheiro. Se tornou escravo, né? Escravizado a esse Deus maligno, a esse mamon, a esse senhorio diabólico. O Satanás escraviza o ser humano nisso também, na grana. Ele achou que ele podia comprar, ele comprou o Brasil inteiro com o dinheiro dele. A autoridade de todo tipo, está mal
escândalo, o Supremo Tribunal. Eu estava acompanhando esse negócio. Mas por que isso? Por que isso acontece, cara? Por causa disso aqui que eu estou falando. Porque quando uma pessoa não tem essa glória da vida, ela entra por esse caminho de se fazer Deus, entendeu? Ela vai tentar buscar o meio meramente humano, e satânico, diabólico e pecaminoso, de conquistar poder, fama, dinheiro, de se tornar uma Ferrari pela força do engano. E olha que miséria esse tipo de vida produz. Olha o tanto de miséria que esse cara criou na vida. Não sei se vocês estão acompanhando esse caso lá no Brasil. Mas eu estou dando apenas um exemplo para que você possa terminar esse áudio comigo e constatar uma coisa. Cara, não é o dinheiro que faz uma pessoa ser vitoriosa. Não é. Ajuda a viver, mas não é o dinheiro, não é a fama. Não. Porque quando você recebe Jesus de verdade, cara, você vai conhecer o poder que nenhum desses caras conhece. Você vai conhecer uma vida, entendeu? Você vai viver todo dia esse espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou de um império de trevas, que te livrou de um império satânico, e te coloca nele e fala: agora sim, você já tem todas as riquezas, embora você possa ter pouco dinheiro, mas você já tem tudo comigo, com Deus falando com você. Você já tem tudo comigo. Portanto, agora, a tua perspectiva não é mais dinheiro, a tua perspectiva é como conseguir vida, como conseguir recursos do Espírito. Cara, isso muda tudo na tua vida. Você descansa. Você vai aprender a viver com o que você tem e construir na paz, sem a ganância da idolatria do dinheiro. Você vai ter paz com Deus. Eu vou falar: papai querido, a minha vida a partir de hoje vai ter uma perspectiva gloriosa de liberdade. Eu sou livre da ganância diabólica que o pecado produz no coração do homem, porque eu recebi toda a riqueza que vem do céu. Eu já recebi. Eu estou andando com o Deus que me habita, que me uniu de maneira gloriosa e inequívoca com Ele até o final do meu existir terreno, para que eu possa adentrar os portais da glória celestial. Aleluia! Portanto, eu quero que você entenda que Evangelho é esta coisa gloriosa que Deus produziu para que você seja para Ele uma Ferrari gloriosa, para que você não ande como um fusquinha todo lascado, todo sem energia, sem força, sem capacidade. Entende? Ore comigo: Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero nesse dia receber essa carga gloriosa, essa recarga que já existe no Espírito. Eu quero entrar nessa bendita glória, eu quero entrar, Senhor, nesse território de vitória. Existe uma segurança nesse território do Espírito, de paz. Quando as pessoas muitas vezes falam assim: pastor, quando você fala eu sinto paz. Cara, mas é porque eu estou na paz do Espírito. Não é porque eu sou mágico, não. É porque eu estou falando de uma perspectiva onde Deus me colocou de fato, em Espírito. Eu quero que você entenda que isso é para você. Você precisa conhecer. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão escutando essa mensagem, mas que estão andando como fusquinha lascado, injetando
no seu carburador. O negócio ainda é do tempo do carburador. Injetando substâncias para ver se dá um boost no motor. Entende? Eu oro por eles. Eu falo assim, Deus querido, ilumina o meu coração deles. Porque a solução não é colocar substâncias nesse motor estranhas, tóxicas. Não. A solução é deixar de ser Fusca e se transformar na Ferrari que Deus preparou, já está preparada. Eu oro por todos aqueles que estão cansados e oprimidos e não aguentam mais e falam, Deus, me mostra esse caminho, eu quero conhecer esse negócio aí. Eu oro por esses. Porque tem gente que escuta isso daqui e fala assim, não quero sair não, eu quero continuar no caminho da busca pela minha própria força. Então eu deixo esses de lado, eu não estou orando por eles, eu estou orando por aqueles que estão falando assim para mim, pastor, eu faço parte desse time de cá, eu estou cansado e oprimido. Eu oro por esses. Esses são os bem-aventurados que falam, não aguento mais. Eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60 anos. E eu não tenho conseguido viver a vida gloriosa que Deus tem projetado para mim. Chega, eu vou viver a partir de hoje. Eu vou dar um salto quântico pela fé e vou entrar nessa glória de boca. Eu vou comer a comida que Deus preparou para mim, a bebida que Ele preparou para mim de graça. Eu vou tomar posse das minhas riquezas, das roupas especiais, reais, da realeza divina que Ele preparou para mim. Aleluia. Deus, eu oro por eles hoje. Eu sei que eu estou falando numa linguagem completamente espiritual, mas eles vão entender pelo Espírito que eu estou falando. Aleluia. Levanta e resplandece. Levanta-te. Tu que ouves essa mensagem, levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz em Cristo Jesus. Hoje é o dia da tua salvação. Amém? Começa a agradecer, fala, Pai, eu recebo isso. Eu recebo pela fé esse presente da salvação. Aleluia. Que Deus te abençoe, que você possa continuar escutando os áudios que a gente prepara todo dia. Amém? E que você possa deixar seu like aí, se inscrever nesse canal e comente. Deixe o seu comentário aí. Escreva para mim. Escreva a sua experiência. Escreva como é que está o momento da tua vida. E eu ficarei muito feliz de ler e comentar com você. Amém? Aleluia. Deus te abençoe.